Bom dia, meus queridos, minhas queridas. Que saudade de vocês, principalmente dos alunos do terceiro ano, né? Que vocês são bem mais interagidos, né? Já estão um pouquinho mais adultos. Saudade demais. Vamos lá, ó. Está indo aqui para a aula da terceira série. Aulinha essa, cultura de massa do dia 15 aí do 5, tá bom? Nós vamos entrar aqui nesse assuntinho novo, um assunto super interessante, né? Um assunto que é super interessante e que faz muito sentido, principalmente nesse momento agora que nós estamos vivendo, né? Nós vamos entender primeiro esse conceito, depois a gente vai aprofundar um pouquinho sobre essa cultura de massa que se deu lá nos Estados Unidos, né? E, consequentemente veio parar aqui. Então vamos lá. O que é essa cultura de massa? Essa cultura de massa faz parte da cultura em geral, né? O que é o bem mais precioso produzido pela humanidade. Por cultura, entendemos um conjunto de hábitos, costumes, religião, idioma, produções artísticas ligadas a um grupo específico de pessoas, né? Ou seja, a uma comunidade ou sociedade. Tudo aquilo que a nossa sociedade produz é chamado de cultura de massa. Dentro desse recorte, nós temos a cultura autêntica e a cultura que é inautêntica. Então, tem essa diferenciação aí. A cultura inautêntica é a cultura de massa, que é produzida em larga escala e serve como artifício para fazer girar um mecanismo capitalista por meio dos lucros com a produção cultural e com a manipulação das massas. E vai servir o quê? Aos interesses políticos e mercantis, né? É o que tem acontecido agora aí com essa pandemia, né? E toda essa confusão de sair de casa ou não sair de casa, né? Porque como que faz? Como que vamos ficar sem trabalhar? Mas também, por um outro lado, como é que a gente vai colocar nossa vida em risco e vamos encarar o vírus de frente, né? A preocupação é o capitalismo, né? Porque se a gente for analisar bem, muita gente ficou dentro de casa, né? E o governo, se ele fosse mais ágil e tivesse cooperado mais, em nenhum momento ninguém haveria de passar grandes dificuldades, né? Mas a gente vê que o capitalismo ele não gira em torno de satisfazer a população. O capitalismo ele visa só o quê? Lucro, 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 lucro. Por isso que, por um lado, eu acho que é mais do que essencial a gente manter a quarentena, né? Porque, ao meu ver, pelo menos das pessoas que eu conheço, ao meu entorno, ao meu redor, ninguém passou fome. E ficou todo mundo dentro de casa, né? Agora, nessa semana, foi que as pessoas começaram a sair. Mas até então, todo mundo conseguiu ficar em casa, né? Não precisa desse consumismo exacerbado, né? Essa coisa louca de ficar comprando, comprando. Mas é o que o capitalismo governa. Então vamos lá. O que é cultura de massa? No horizonte da produção cultural humana, existem formas artísticas que buscam um fim em si mesmas. Fazer arte, promover arte, despertar sensações estéticas no espectador. Também nesse horizonte existe um fenômeno do século XX possibilitado pelos meios de comunicação de massa. Produzir uma forma de arte que seja agradável, apenas pelo entretenimento e que não tenha uma finalidade em si mesma, mas em outras coisas, como o poder político e o lucro. Nesse sentido, a cultura de massa utiliza-se da arte para fazer algo distinto dela, movimentar um mecanismo capitalista. O que aconteceu agora com a cultura de massa? Com esse negócio da pandemia, o que bombou aí? As lives, né? E o que foi o objetivo das lives? Por um lado, foi o mecanismo capitalista buscando alguma solução, alguma maneira de conseguir, com essa tragédia, conseguir grana, né? Como as pessoas não poderiam sair de casa, qual a maneira de conseguir grana? Pegou essa cultura, que são o quê? Os músicos, né? Colocaram os músicos para fazerem lives de dentro das suas casas
E com a acessibilidade de todas as pessoas, consequentemente, gerou-se lucro. Porque aí muitas pessoas que têm produtos quiseram investir, quiseram fazer propaganda, os músicos e os artistas fizeram essas propagandas. Então, queira não, o capitalismo ele sempre dá um jeito de sair lucrando. E ele vai sempre se aproveitar da cultura de massa, né? Foram quantos milhões de espectadores aí nessas lives, né? Recordes e mais recordes alcançados. Os filósofos e sociólogos das escolas de Frankfurt e Horkheimer criaram o termo cultura de massa. A cultura de massa não é produzida, mas sim reproduzida. A ideia aqui não é criar algo autêntico, mas reproduzir incessantemente o que já foi produzido, até que a demanda pelo objeto reproduzido esgote-se, para conseguir atingir o maior número de espectadores, gerando assim um maior lucro com menos esforço e gasto. O grande comunicador brasileiro, Abelardo Barbosa, imortalizado pelo seu nome artístico, Chacrinha, lançou uma frase que ainda circula nas redes aí, né? Que na TV nada se cria e tudo se copia. Bastou uma única live para acontecer o quê? Um enxurrado de outras lives. Ironicamente, Chacrinha é copiado até hoje. Seu formato irreverente de apresentar um programa de auditório com piadas, música ao vivo, competições, dançarinas e cenários chamativos ainda é utilizado nos programas de auditório brasileiro. A música comercial, os filmes comerciais, até mesmo as artes plásticas atuais renderam-se a um sistema de reprodução de cópias. A cultura de massa apresenta-se como modelo de reprodução cultural, que deixa de lado o que o filósofo e crítico literário alemão Walter Benjamin chamou de áurea da obra de arte, para dar lugar à produção de fácil acesso, de fácil digestão, de baixa qualidade e de baixo nível de intelecto e de baixo nível técnico, né? Então, assim, nem sempre a cultura de massa, por estar todo mundo vendo e ouvindo, por estar todo mundo acessando ali, significa que aquilo é algo bom, né? Geralmente, tudo aquilo que envolve a cultura de massa, se a gente for falar num dito popular, é tudo aquilo que envolve o povão, né? Não significa que todo mundo tá vendo, é uma coisa legal. Então, vou deixar uma dicasinha aqui para você, né? Não seja mais um daqueles que seguem os outros, né? Crie você mesmo as suas opiniões relacionadas às coisas, né, que você goste, seja o teatro, seja a música, seja a literatura, né? Não é porque tá todo mundo indo lá, olhando e vendo que vai ser uma coisa legal. Não, pelo contrário, geralmente tudo que é cultura de massa é de baixo nível intelectual e de baixo nível técnico. Ah, mas todo mundo viu. É como diria aquele velho ditado, né? Que a sua mãe sempre dizia pra você: você não é todo mundo, né? Seja diferente. Seja um ser humano crítico, capaz de ler por si mesmo, capaz de chegar às conclusões por si mesmo, né? Não acompanhe a boiada. Eu fiquei estarrecida, porque eu não ouvi as lives, porque, como vocês sabem, em sala de aula eu disse pra vocês que eu não tenho muita afinidade com música sertaneja, né? E a maioria de todas essas lives foi mais nesse sentido, de músicas sertanejas. E eu não cheguei a assistir as lives, mas eu vi comentários sobre, né? E em uma das lives tinha até uma convocação antes da live começar, né? Chamando as pessoas de gado, né? Gente, que absurdo, né? Você se colocar num quesito desse e ainda achar que tá bonito, né? Você tá sendo chamado de gado, enfim. Vamos evoluir um pouquinho, né, galera? Vamos lá. Filmes com roteiros que prendem o espectador por sua fórmula que misturam ação, romance, planos dinâmicos, músicas de poucos acordes e poesias pobres. Estampas reproduzidas que dão lugar à arte plástica produzida pelo pintor. Enfim, tudo isso pode compor a gama de objetos da cultura de massa. A cultura de massa trata as pessoas não como indivíduos, mas como uma massa que busca sempre as mesmas coisas, né?
Não seja você produto dessa cultura de massa. Cultura de massa e consumo. Por que a cultura de massa existe? Vamos dizer assim, né? Para que você o quê? Possa consumir. E para que com isso o quê? O capitalismo possa ganhar mais e mais dinheiro. Ou seja, para aquele que já tem, ter mais, né? Há uma grande pesquisa da área de comunicação que envolve a sociologia, a psicologia e a administração para descobrir o que é capaz de agradar o grande público, que consiste no espectador médio da cultura de massa. Seguindo essa linha, as produtoras criam conteúdos de fácil acesso para prender a atenção dessas pessoas e dominá-las. Em meio à programação ofertada na TV, no rádio, na internet ou nos grandes shows de música, a inserção de anúncios de patrocinadores que financiam a produção e esperam em troca que o público, né, vai o quê? Buscar pelos produtos anunciados. A cultura de massa estende-se como um artifício de manipulação das massas. Um carro que aparece no comercial, ou mesmo em um filme ou novela, torna-se um objeto de desejo das pessoas por ter sido utilizado pelo ator ou pela atriz ou por um personagem. Uma bebida, um alimento, uma grife de roupa, enfim, qualquer produto que apareça vinculado diretamente ao conteúdo apresentado ou indiretamente em um anúncio de intervalo, é mostrado de forma a seduzir você, consumidor, que está assistindo, ao quê? Comprar cada vez mais. O hábito de fumar, por exemplo, popularizou-se bastante nos Estados Unidos após a disseminação de filmes de Hollywood que mostravam atrizes e atores o quê? Fumando de maneira elegante e sedutora. Algumas marcas de refrigerante tornam-se mundialmente conhecidas por seus anúncios bem elaborados de incorporação em filmes e novelas, assim como a gente sabe da Coca-Cola, né? Cultura de massa e indústria cultural. Os termos cultura de massa e indústria cultural foram cunhados pelos filósofos e sociólogos judeus alemães da escola de Frankfurt, Theodor e Marx. No livro Dialética do Esclarecimento, essa obra visa condensar uma visão comum dos pensadores da chamada primeira geração da escola de Frankfurt, de que o iluminismo falhou enquanto projeto de mundo civilizado, né? Porque enquanto os iluministas pensavam que o avanço científico e intelectual aliado à ampliação do acesso a esses conhecimentos levaria diretamente ao avanço moral e social, o século XX vivenciou a barbárie do Holocausto judeu e o avanço do capitalismo a ponto de chegar-se a uma sociedade extremamente desigual, que é o que a gente vem vivendo hoje em dia e a gente tem colhido frutos de tudo isso, né? A indústria cultural é aquela que produz a cultura de massa, incorporando todas as formas de fazer artístico. Um forte aliado do capitalismo e do totalitarismo em seus projetos particulares de dominação foi a cultura de massa, pois ela é eficiente, ela é um meio de manipulação das massas, né? As pessoas ficam todas lá, vendo as lives lá, dos sertanejos lá, etc e tal. E enfim, virou uma bebedeira, uma cachaçaiada, né? E pronto, ninguém ganhou nada com isso, ninguém evoluiu em nenhum aspecto. Enfim, resultado da cultura de massa. Essa fórmula ela consistiria em mesclar elementos da cultura popular com a cultura erudita de uma linguagem simplista, com técnicas rudimentares e utilizar os meios de reprodutibilidade técnica, ou seja, meios de comunicação pelos quais se é possível reproduzir o mesmo elemento milhares ou milhões de vezes, como fotografia, o cinema, o rádio, a televisão e agora, né, a nossa querida internet, para disseminar o conteúdo gerado. Pelo forte apelo popular da cultura massificada, tende-se a confundir a cultura popular. No entanto, os dois conceitos são diferentes. A cultura popular é um modo de fazer artístico autêntico, fruto dos esforços da criação de uma camada popular da sociedade, com o que se tem ao alcance. A cultura popular e a cultura tradicional, muitas vezes com menor elaboração técnica, mas que objetiva apenas a produção artística para a expressão do artista. Podemos eleger como exemplos da cultura popular a música caipira brasileira, o samba, o grafite como arte urbana, a literatura de cordel nordestina e a nossa culinária popular. Então não confunda aí cultura de massa com cultura popular, né?
A cultura de massa é os gado lá, que vai todo mundo pelo mesmo caminho. A cultura popular não, né? A gente tem grandes exemplos aí dentro da nossa música brasileira, como o samba, o grafite de rua, que são pinturas bem elaboradas, a literatura de cordel, né? E por aí vai. A literatura de cordel é um grande exemplo, né, dessa cultura produzida no Nordeste brasileiro. Termo oposto à cultura de massa, cultura erudita, que é criado pelas elites e voltada para as elites. Por nascer em um meio que possui maior acesso ao estudo formal, a cultura erudita tende a ser mais elaborada do ponto de vista técnico. Temos como exemplo a música produzida por mestres como Beethoven, Bach, Vivaldi e Heitor Villa-Lobos. No campo das artes plásticas, temos pintores como Rembrandt, Van Gogh, Portinari e o pintor brasileiro que já foi mal visto pelas elites artísticas europeias, mas que hoje em dia é considerado um clássico da arte mundialmente aclamado. O Villa-Lobos, né? Então, assim, gente, vocês podem escolher aí, né? Se vocês querem ser uma cultura de massa ou se vocês querem ser fazer parte aí da cultura popular. E mais ainda, se você ainda quiser, tem da cultura erudita, né? Que é o pessoal que é considerado mais de elite, né? Mas nesse caso cultural, você pode até ser alguém que curte a cultura de elite erudita, porque hoje em dia a gente tem acesso, né, a tudo isso. Só não se torna apto às coisas boas da vida aqueles que têm preguiça e não querem, né? Querem simplesmente coisas fáceis e seguir a grande multidão. Se você quer ser um diferencial, né, não siga a cultura de massa, né? Não vai atrás do gado aí, gente. Seja um diferencial. Aí a gente tem no campo da literatura e da dramaturgia, temos clássicos escritores, Miguel de Cervantes, Shakespeare, Victor Hugo, Clarice Lispector, a qual é uma verdadeira e divina, né, escritora, principalmente por ser mulher contemporânea, radicalizada no Brasil, ela foi considerada uma literata menor, mas que hoje é conhecida como uma erudita pelas elites. O grande escritor austro-húngaro Frank Kafka, né? E enfim, a cultura de massa vai na contramão de tudo que acabou de ser apresentado. Sua preocupação não está na própria obra de arte, mas no alcance e no lucro que ela pode gerar. O que se espera é que o público saia satisfeito e queira mais, queira consumir mais. Uma diferença aí entre a cultura de massa e a cultura popular e erudita é que o quê? A cultura de massa, ela não perdura por muito tempo, né? Elas são, vem e passa rapidamente, enquanto que a cultura popular e erudita, ela vai permanecer, né? Sempre ao longo de toda a vida. E aí, só para a gente encerrar, eu deixei um exercíciozinho lá para vocês criarem um resumo, tá bom? O que é um resumo? Um resumo é onde você vai criar uma introdução, um meio de uma história e uma conclusão. E o que vai ter que ter nesse seu resumo? Nesse seu resumo, você vai ter que abordar o tema cultura de massa. O que é cultura de massa? O que é cultura de massa e consumismo? E o que é cultura de massa e indústria cultural? Essa é a atividade para a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos ver sobre a cultura erudita. Vamos fazer um exercíciozinho sobre a cultura erudita, que é o diferencial da cultura de massa aí. Tá bom? Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, né? Espero que tenha sido uma aula esclarecedora, que você leve aí para casa essas informações, né? E vou deixar aqui mais uma vez a dicasinha. Seja um leitor crítico, seja uma pessoa que conhece um pouco sobre tudo. Eu escuto música sertaneja, mas eu também sei o que é música clássica, eu sei o que é música popular brasileira, eu sei o que é um shot, eu sei o que é um forró, eu sei o que é uma literatura de cordel, mas eu também sei ler, por exemplo, livros como esse, que são só best-seller, como eu tenho aqui na minha mão. Espera que eu vou pegar para vocês aqui rapidinho. Eu tenho best-seller como esses aqui, ó, Start, que é um livro que foi super vendido, né? A Cara do Medo. Mas que você vai ver o linguajar é bem simplório, não é rico, né?
Nem por isso eu deixo de ler. Estou aqui lendo para a gente ter conteúdo, ter repertório para ter sobre o que falar, sobre o que escrever, sobre o que comentar, para você ter uma opinião. Bem, eu não gosto, mas eu sei falar a respeito. Ou, não, eu gosto por esse e aquele motivo. Tá legal? Beijão, grande abraço para vocês. Que saudades. Bye, bye, até mais.